Eu nunca liguei muito pra mangás ou animes de esporte. Afinal, se eu quisesse, poderia simplesmente praticar aquilo, ou assistir uma partida real. Como eu estava enganado. De uns anos pra cá, finalmente descobri a magia dos mangás e animes de esporte, que sempre tratei com indiferença no passado. E foi graças a Haikyuu que tudo isso aconteceu. Eu sou o narrador e hoje vamos conversar sobre mangás de esporte, e como eles podem ser tão épicos como os contos fantásticos. Esse vídeo foi um pedido da lenda do canal, Renan Bissali. Minha jornada com animes de esporte começa bem cedo. Talvez o primeiro tenha sido Super Campeões, que me motivou a entrar na escolinha de futebol do bairro. Então, já mais velho, assisti alguns episódios soltos de The Prince of Tennis no Animax. Mas nunca havia levado eles a sério. Era uma categoria que ficava lá no meu subconsciente. Existia, mas não merecia tanta atenção. Não por serem mal feitos ou algo do tipo, mas por simplesmente pensar que anime ia fazer história de tudo. Então, era óbvio que teríamos alguém soltando poder enquanto chutava uma bola. Até que lá pra 2016 ou 2017, me fizeram assistir Haikyuu. E quando o Hinata deu seu último corte no final do primeiro episódio, eu vibrei, igual quem vibrava assistindo um jogo. Ou na verdade, diferente, pois ele não era qualquer jogador. Ele era o Hinata, alguém que eu brevemente tinha acompanhado a jornada, de criança até aquele momento. Tudo isso em 20 minutos. Foi aí que uma porta se abriu pra mim. Todo um novo gênero, todo um novo sentimento, toda uma nova concepção. Mas é claro, eu pensei comigo mesmo. É claro que eu ia gostar de animes de esporte. Afinal, eles são a mesma coisa de uma fantasia com heróis e dragões. Ah, você acha que não? Então deixa eu explicar o que pra mim é a magia dos animes e mangás de esporte. Pra isso, vou usar Haikyuu de exemplo e fazer alguns paralelos. O mangá abre com a apresentação dos seus sistemas de poderes. Acho melhor explicar isso. Em Haikyuu, não temos nenhum poder paranormal. No máximo, os personagens possuem áreas ou movimentos que eles se especializam. E muitas vezes isso é demonstrado com uma abstração visual legal. Mas todo mangá de esporte tem um Power System, e ele é exatamente as regras do jogo. Bons sistemas de poderes criam uma regra e lógica interna da obra, que faz com que os personagens possuam capacidades e limitações que tornem a interação deles com os desafios mais interessantes. Limitações viram a fonte para criatividade e superação, fazendo que personagens usem um kit específico de ferramentas para superar desafios previamente impossíveis de modo inesperado. É por isso que é divertido acompanhar um esporte. As regras e limitações fazem com que as vitórias alcançadas sejam mais impactantes. Quando você começa a observar o esporte dessa forma, basicamente todos os mangás desse gênero se tornam uma mega batalha de shonen de fantasia. Continuando, temos uma visão abstrata do drama da obra, a muralha, junto de uma visão do futuro, Hinata e os companheiros do seu time. O que já mostra os pontos principais da obra, para podermos ficar de olho. O drama do protagonista, que é um jogador baixinho, e como ele, com a ajuda de seus companheiros, vai superar esse problema. É uma promessa do caminho que a obra percorrerá, e do que você pode esperar. Pode parecer bobo, mas esse tipo de coisa ajuda muito a você preparar um clima antes de entrar de fato na trama. Ainda mais se as coisas começam com uma tensão mais baixa. Outros mangás que usam essa técnica para preparar um sentimento pro futuro ou apresentar um pouco do sistema de poder são respectivamente Hunter x Hunter e Boku no Hero, por exemplo. Durante o capítulo, vemos nosso protagonista em sua jornada para jogar um jogo oficial. Ele é baixinho, precisou treinar usando os métodos que davam, não tinha um grupo e carregou tudo isso na paixão, sendo extremamente determinado. Então, ao entrar em um torneio de verdade, ele fica emocionado e intimidado com os adversários poderosos, tendo até problema no estômago por nervosismo. Cara, tira todo o contexto disso ser um jogo de vôlei e substitui por magia, e você tem basicamente Black Clover e vários outros mangás de fantasia. Acho que com esses exemplos, daqui pra frente, você vai começar a pegar mais as similaridades estruturais. Enfim, eles jogam contra um time forte e tomam uma surra. Mesmo assim, Hinata não desiste, e ao dar tudo de si, faz um corte impressionante, enquanto nós vemos toda a jornada dele pra chegar até ali. Era um momento qualquer para todos os jogadores, mas não pro personagem, e também não pra nós, que estávamos vivenciando aquilo junto dele. Infelizmente, a bola vai pra fora por poucos centímetros, e eles perdem.
Mas isso faz com que, de certa forma, Kageyama, o melhor jogador do outro time, tenha um certo respeito por Hinata, criando a rivalidade entre os dois. Pra mim, histórias de atletas são como histórias de guerreiros e heróis do passado, pessoas superando seus limites para alcançar a excelência, fazer história, conquistar momentos maiores do que a própria vida. Isso serve tanto para os reais ou para os ficcionais. A jornada do atleta é a jornada do herói, pois essa é a forma que interpretamos o caminho até o topo. Sair de um mundo normal e partir para o mundo da competição, onde diversos perigos o esperam, onde, para um vencer, outro tem que perder. A exigência do ápice físico e mental, o desenvolvimento de técnicas específicas utilizando limitações, momentos onde segundos o separam da morte ou renascimento, seja metaforicamente interno ou externo, como o fim de uma carreira, é um drama humano universal. Hinata entra nesse novo mundo, sendo aceito pela escola de ensino médio que ele queria, e lá dá de cara com Kageyama. Porém, eles não conseguem trabalhar em equipe, sendo suspensos até aprenderem a colaborar e vencer os outros novatos. Enquanto eles jogam, os personagens demonstram o que realmente acham e quem realmente são, sem espaço para mentiras. Ao formarem um time, cada personagem se torna o reflexo da sombra do outro. Kageyama reflete para Hinata sua incapacidade de fazer qualquer coisa além de cortar, mostrando que apenas paixão não vai levar ele a lugar nenhum. Hinata reflete para Kageyama o fato dele ser incapaz de lidar com seus companheiros de equipe. Tsukishima reflete para Kageyama o seu medo de ser rejeitado, e reflete para Hinata o destino cruel que é ter nascido baixinho. Ao mesmo tempo que ambos jogadores refletem para Tsukishima o fato dele esconder o medo da frustração ao colocar a máscara de desinteressado. E para os protagonistas vencerem esse inimigo gigante, que defende todos seus ataques, eles precisam superar suas sombras e aceitarem a si mesmos e uns aos outros. Tsukishima faz o papel do guardião do limiar, aquele que nos obriga a evoluir de alguma forma ou parar de avançar. Ele detém a chave para a porta que abre esse novo mundo. Se eles quiserem entrar no time, eles precisam vencer. E para vencer o inimigo, precisam vencer seus próprios medos e mudar a forma de agir. Pô, todos esses dramas a gente encontra nas melhores obras shonen, até nas melhores obras em geral, inclusive nas nossas vidas. O esporte apenas se torna o veículo para tratar de temas como insegurança, frustrações, sonhos, objetivos, determinação, luto, superação, companheirismo. É durante os jogos que aprendemos mais sobre os dramas interpessoais e como isso os afetam, o que cada momento das vidas desses personagens significa na hora dele dar aquele passe certeiro ou corte final. Tudo isso é potencializado através de metáforas visuais e estilizações sensacionais, não só por Haikyuu, mas por todo o mangá bem feito. As cores, movimentos distorcidos, simbolismos, composições únicas que transpõem sensações, momentos, emoções e informações. Utilizando a mídia 2D, os autores e estúdios criam uma forma diferente de absorver essa experiência. Ao virem para o mundo dos animes e dos mangás, esportes se tornam sistemas de poderes por qual cada personagem demonstra sua personalidade e seus dramas, dando aquele ar épico a momentos mundanos de superação, de pequenas conquistas, dando forma àquele sentimento indescritível de quando você compete, que é um gostinho da sensação irreal que grandes atletas conquistarão no mais alto nível de competição. Mas os personagens só sentirão isso se vencerem de Tsukishima, e para isso precisam tirar as máscaras que colocaram em si mesmos. Assim, o potencial dos personagens é liberado, deixando tudo mais difícil pro inimigo. A tensão nesse ponto da história aumenta. Você acompanhou o processo de evolução deles, e viu Tsukishima os ridicularizando e menosprezando. O autor apresenta esse personagem como alguém arrogante, que gosta de cutucar a ferida dos outros. Ao mesmo tempo que cria empatia pelos protagonistas, cria antipatia por esse personagem, e nos faz a promessa de um jogo onde existe peso emocional, onde você quer ver a reviravolta daqueles que foram maltratados. A tensão da história aumenta, a chance de vitória, mas eles precisam se superar. Os protagonistas desenvolvem uma nova jogada, a vitória está quase lá, a tensão aumenta. Então eles tentam fazer de novo, mas dessa vez dá errado, a tensão aumenta. Botando tudo na linha, enquanto vemos o embate emocional e moral entre as visões dos personagens, a última jogada começa. Kageyama deixa seu ego de lado, e Hinata mostra que ele sempre estará lá no alto, e nunca recusará um passe. Após sempre pular de olhos fechados, Hinata os abre pela primeira vez, e finalmente vê como é a vista do topo.
Aqui temos a recompensa de toda a tensão e emoção que o autor foi construindo até esse ponto. A partir daí, a discussão moral já foi encerrada. Um lado enxergou a verdade que precisava, enquanto o outro ainda se esconde na mentira, achando que nada daquilo tem importância, mesmo lá no fundo, sentindo que tem. Tendo vencido moralmente, o resultado da partida é o mesmo, e Hinata e Kageyama são aceitos no time de vôlei da escola. De fato, entrando nesse novo mundo dos campeonatos do ensino médio. Novamente, se tirarmos a bola de vôlei, podemos ver esse drama sendo aplicado em qualquer tipo de shonen, pois a estrutura é a mesma, assim como as técnicas e os temas. E durante esse tipo de história, as coisas vão ficando cada vez mais e mais shonen. Diversos arcos de torneio e treinamento, rivais, inimigos com especialidades e talvez, o mais importante, a possibilidade para o erro e para a falha. Graças aos jogos não terem o destino do mundo como resultado, nossos protagonistas podem falhar, aumentando a imprevisibilidade e nos dando momentos para mortes metafóricas, onde eles precisam renascer para continuar se superando. Ou não. A abordagem de Haikyuu é uma abordagem shonen clássica, mas nem todo mangá de esporte é assim. Em outros, veremos personagens abandonando essa vida e partindo para outras jornadas, voluntariamente ou não, tendo uma lesão, por exemplo. Veremos sonhos serem destruídos, veremos o peso da realidade e o quanto de sujeira às vezes precisamos engolir para alcançar nossos sonhos. Teremos um vislumbre de como o mundo da competição às vezes é sujo e triste, como os momentos íntimos não são tão gloriosos quanto os momentos na quadra. Hajime no Ippo, Ping Pong The Animation, Ryu, existem várias abordagens diferentes para esses temas. Pois, como falei antes, o esporte é apenas o veículo, não é o destino nem a estrada. Às vezes teremos mangás loucos, como Blue Lock, que quase não tem nada do esporte. Já outros serão como Slamdunk, bem realistas. Até rola um Super 11, onde o negócio tem uma estética geral de futebol, mas é Jojo com Cavaleiros do Zodíaco. No fim, o poder do símbolo é forte. O símbolo do esporte causa reações específicas. Por mais que o negócio seja completamente real e fantasioso, há um link conectando aquela estética conosco. Uns vão se beneficiar disso para enxergar e criar situações divertidas ou sistemas curiosos. Já outros vão preferir usar essa conexão para aproveitar a facilidade de empatia, de pegar algo que é próximo de nós, ou da nossa realidade, e usar para explorar temas e dramas reais que são vividos por atletas, mas que nunca teremos a chance de vivenciar de perto. Só que a verdade é que podemos sim vivenciar isso. Não são poucos os relatos de pessoas que começaram a fazer algum esporte, mesmo que por hobby, por causa de algum anime. Eu mesmo começo o vídeo falando que fiz isso. E mesmo que ler um mangá de esportes não seja o mesmo que praticar o esporte, às vezes a proximidade com aquilo pode ser o que a pessoa precisa para ajudar a dar o primeiro passo, sentindo como é que é superar seus limites de pouco em pouco, fazendo alguma atividade física, vivenciando seus pequenos ganhos e desafios de forma mundana, mas que pode ser enxergado internamente como um grande momento de anime. Ou vai me dizer que você nunca malhou escutando uma trilha sonora emocionante? Eu escolhi usar Haikyuu de base para essa conversa, pois é um mangá que faz tudo de forma extremamente competente. Temos diversos personagens que ganham a profundidade necessária. Temos técnicas especiais que se mantêm na realidade. Temos o senso de desafio e de jornada. Há uma ótima administração de tensão e, felizmente, os momentos importantes de cada partida são acompanhados de diversas discussões morais nas ações dos personagens. Às vezes é até difícil de ver o adversário perder. Afinal, ele não fez nada de errado, não é um vilão maligno, é só alguém que estava do outro lado. Ou até podemos nos enxergar em um personagem que não é especial, mas que exatamente por isso não tem tempo de ficar de cabeça baixa. Haikyuu apresenta tudo que eu gosto em um shonen de uma forma bem real, e torna claro para todos como é a jornada de alguns desses heróis e guerreiros modernos, que arrastam milhões para verem seus feitos. Pra mim, essa é a magia dos animes e mangás de esporte. Tornar o mundano épico, tornar o fantasioso real. É pegar o absurdo do shonen e mostrar que é possível. Basta se desafiar e observar suas derrotas e vitórias como elas realmente são. Uma história emocionante onde você é o protagonista. Mas me diz aí, quais mangás e animes de esporte vocês recomendam? Queria entrar mais nesse mundo. Já que chegou até aqui, dá like no vídeo e se inscreve no canal, assim vou saber que vocês querem mais vídeos sobre mangás de esporte. Também dá uma olhada na minha loja, tem estampas de One Piece, Bleach, Hunter x Hunter e muito mais. Ou me apoie a partir de míseros R$5 para ter acesso à área VIP do Discord e lives exclusivas.
E esse vídeo só foi possível graças às lendas do canal: André Luiz Melo, Ordinary FJ e Overhaul Engenharia de Manutenção. E aos heróis Aleph Santos, Aleph Bellis, Cindy Avelino, Gustavo Dias, João Pedro Coelho, Caeiro Artist, Leonardo de Brito Correia, Leonardo Pagan, Luca KHS, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.